E eu perguntei pra ele, tem algo escrito nas mesas, uma indicação de número, alguma coisa? E ele falou, olha pra mesa. Aí eu olhei pra mesa. Aí ele falou, você tá vendo algum número? Aí eu, não, dele. É porque não tem. Eu deveria ter saído mesmo durante o baito e ter deixado eles na mão e falar assim, vai. Eu saí desse trabalho, passei um tempo sem trabalhar, só fazendo hacken, né? E aí eu entrei em outro trabalho, num restaurante mexicano. Onde a minha entrevista o cara foi muito legal, muito sensacional, me elogiou pra caramba, a entrevista inteira, parecia uma conversa, eu me dei muito bem com ele. Você pode perceber também nessa entrevista um padrão. Um padrão de comportamento. Sim. Comecei a trabalhar. No meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei pra ele e cumprimentei ele, ele nem me cumprimentou. Então, eu entrei... Eu fiquei bastante tempo nesse trabalho, porque eu adorava as pessoas que trabalhavam comigo, eu adorava o meu trabalho, eu era bartender. Eu aprendi muita coisa, foi muito legal. Os meus senpais... Você falou o nome do restaurante? Não. Não? Não. Ah, tá. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Meus senpais foram muito legais comigo, todo mundo foi muito legal comigo. Os clientes sempre eram gentis. Eu não tive nenhum problema, nem com o meu chefe. O problema foi que eu via outras pessoas sofrendo esse assédio moral pelo meu chefe. E eram assédios morais muito graves. Eram coisas assim, absurdas de graves. Por exemplo, ele gritava perguntando, você é um macaco? E falando, ele também falou que mandou na mensagem do grupo falando que se encontrasse quem tinha rasgado uma sacola lá pra pegar limão, ele ia esfaquear a pessoa. E essas foram só 2 situações, mas tiveram várias que eu presenciei. Foi, realmente, mesmo eu que estava por fora, então assim, teve ela que estava participando, então ela ia trabalhar todos os dias e encontrava com ele, então assim, o estresse já era maior, só que assim, mesmo eu que estava por fora, somente observando a situação e vendo o que estava acontecendo, eu também achava as coisas absurdas, tanto que eu aconselhei ela de sair de lá várias vezes. Ela aguentou bastante tempo, só que se fosse eu pensando que se fosse eu trabalhando no lugar dela, eu teria saído bem antes. Assim, é uma situação realmente complicada, foi bem complicada. Pra mim me doeu muito sair, porque eu realmente gostava do meu trabalho. Eu amava, eu amava o meu trabalho. O problema realmente era ele. Eu sabia que, até então, não aconteceu nada entre eu e ele. A não ser que ele não me cumprimentava, mas isso tanto faz. Ele não quer me cumprimentar, eu também não queria cumprimentar ele. Mas a questão era, eu presenciava toda hora ele sendo extremamente rude, extremamente abusivo contra as pessoas. Aconteceu várias vezes de ele chegar e, por exemplo, eu montei 4 cervejas, coloquei lá na bandeja, ele chegou, pegou todas as 4, jogou fora, assim, começou a montar do zero. As cervejas estavam perfeitas, não tem muito o que errar numa cerveja. E por birra, sabe? Então, assim, essas coisas, tipo, de novo, sabe? Sim. Mas ele nunca chegou a falar nada pra mim. A diferença desse trabalho pro trabalho anterior que ela teve trabalhando no restaurante é que, assim, as ofensas, elas não eram atacadas diretamente a ela, porém, muitas das coisas acabavam atingindo ela. Por exemplo, a questão de você ter que chegar no trabalho e começar a trabalhar no mesmo momento, você não pode chegar e esperar um pouco lá dentro, coisas assim, né? Sim, por exemplo, algumas outras coisas que eu acho importante falar aqui, que aconteceu, eu não tirava intervalo. Eram 6 horas seguidas e eu não tirava intervalo. Trabalho, né? Porém, eu deveria tirar intervalo. Por lei você tem que tirar intervalo se você trabalha, se eu não me engano, aqui no Japão acima de 5 horas, e se eu não me engano também depende do ramo que você está trabalhando. Sim, então no meu caso, por lei eu não sei se você realmente precisa tirar intervalo
trabalhando 6 horas, mas eu poderia tirar se eu quisesse. Você tem o direito. É opcional. Você tem o direito. Só que eu não poderia pedir isso. Porque, como eu perguntei pro meu senpai, eu falei, tá, mas eu não tenho direito a um intervalo, nem de 15 minutos pra eu ir no banheiro nessas 6 horas? Aí ele falou, você tem, mas se eu fosse você, eu não pediria. Então, assim, não, você não tem. É uma situação bem comum aqui no Japão, onde eu vou pedir pra ela colocar isso aí na tela, que vocês pesquisem depois um pouco mais. Se chama Anmoku no Ruru. É uma regra que as pessoas não falam. Isso. E você só vai saber depois que você chega num lugar e tá lá há bastante tempo. Que é o seguinte, todo mundo faz, mas ninguém fala que pode ser feito. E ninguém fala que, na verdade, deve ser feito. Não pode ser feito, mas deve ser feito. E todo mundo age como se aquilo fosse normal. Então, fazer horas extras sem receber, ter que trabalhar durante o horário de almoço, ou ter que fazer coisas que não necessariamente estão ligadas ao seu trabalho, como, por exemplo, participar de uma festa que eles têm aqui, que é a Kangekai. Isso daí também vai entrar nas legendas. Ou no Kai, né? Você tem que participar de várias coisas que, assim, tu não tem que participar segundo a lei, tu não tem que participar segundo a sua descrição do trabalho. Porém, se você não participa, não vai ser legal. Não vai ser legal. As pessoas elas vão começar a te olhar de maneira diferente, elas vão achar que você tá sendo folgado, que você não tá colaborando com a equipe. No meu caso, que eu era um baita, não era registrada, ele poderia simplesmente parar de me colocar pra trabalhar. Porque que foi o que ele fez algumas vezes, né? Ele começou a fazer isso, mas foi com todo mundo. Tinha uma época que não tinha tanto cliente, então ele parou de colocar gente, começou a diminuir as horas de trabalho, etc. Mas teve até um dia que aconteceu de ele tava trabalhando comigo dentro do bar, e aí ele simplesmente falou pra alguém, tira essa menina daqui. Eu não entendi nada, por que eu tinha que dizer? Eu não tinha nem falado com ele. E aí falaram, Júlia, você precisa ir lá pros fundos. Aí eu já me estremeci toda, falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Porque não era nem comigo. Ele queria gritar com o meu senpai lá. Ele começou a gritar com o meu senpai na frente de todos os clientes. Foi um terror. Eu não sabia o que fazer, eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu fiquei me imaginando na pele do meu senpai, e eu fiquei muito nervosa. Eu via que ele só tava quietinho, assim. Sim. Então eu comecei a ficar muito nervosa e eu fui fazer guacamole. É a história do guacamole. Me ensinaram a fazer guacamole na hora. E aí, ó, você corta aqui, aqui, aqui e faz. Aí beleza. Aí eu falei assim, eu vou fazer aqui mesmo? Não, você vai fazer lá na frente da cliente. Aí eu peguei peguei a barraquinha de guacamole no meio do restaurante, fui até o cliente e falei, eu vou fazer guacamole pra vocês. Meu primeiro guacamole da vida eu tava fazendo na frente das outras pessoas. E aí, as 3 meninas falaram, que legal! Pegaram o celular e começaram a me gravar no meu primeiro guacamole. E aí eu fiquei, tipo, tremendo. Sim. E foi um dos dias que eu lembro que eu falei assim, meu Deus do céu, quanta coisa louca acontecendo hoje. Simplesmente eu fui tirada do bar, eu comecei a ver ele gritando com os caras, aí me mandaram lá sair, parar de trabalhar. Aí eu falei, não, eu quero continuar trabalhando, uai. Aí falaram, tá, então, sei lá, vai fazer guacamole lá pros clientes. Então foi tipo, quando eu voltei pra casa eu falei, gente, o que aconteceu com o meu dia de hoje? Eu fui pra ter um trabalho normal e deu uma reviravolta na minha vida. Então, um trabalho desse você já pode ver que não é normal e, assim, esse é mais um dos sinais que as coisas elas não estão andando como deveriam andar num trabalho normal. Então, esse é tipo mais um sinal vermelho pra você sair, sabe? Basicamente é o universo dizendo, sai daí, sabe? Se estão te forçando a assinar
dizendo que você teve intervalo sem você ter intervalo. É um problema. Se você tá fazendo horas extras e você não tá recebendo por elas, Exato. é um outro problema. É um problema. Se você tá vendo o teu chefe gritar com as outras pessoas, é um problema. Sim. Se você é obrigado, na verdade eu falei das horas extras agora de pouco, se você é obrigado a fazer horas extras, você Exato. não precisa tá, Sim. A menos que você tenha assinado um termo que diz que o teu chefe pode mandar você trabalhar o quanto que ele quiser, que eu acho que você deveria prestar atenção numa coisa dessas. Só que eu acho que nem pode ter algo assim, né? Então... Sim. E se você fala pro teu chefe que você quer sair do trabalho e ele não te deixa sair de jeito nenhum e fica no seu pé pra você ir trabalhar, também é um problema. Não aconteceu comigo, não aconteceu com o Igor, mas aconteceu com vários dos meus amigos. Inclusive, é uma coisa que acontece bem frequente, de eles ficarem insistindo e mandando mensagem, te ligando, falando que você não pode sair do trabalho. Só você abandonar, sabe? Assim, nem responde as mensagens e nem olha no celular. Pode ser que tenha pessoas naquele trabalho que você goste de trabalhar junto, só que assim, é a sua relação com o seu chefe, então assim, só pare de ir, assim, é um conselho meu, sabe? Então é isso. Obrigada por terem assistido. Eu sei que esse vídeo ele é um pouco... Não o que as pessoas querem ouvir. Eu sei que quem tá vindo aqui pro Japão, a última coisa que quer ouvir é que você pode entrar num trabalho e sofrer abusos psicológicos. Mas é uma coisa que deve ser avisada. O Japão não é mil maravilhas, não é um mar de flores, então fique atento no trabalho que você entra. Mais ou menos esse é o recado que eu queria passar também. Então, é isso por esse vídeo. De novo, se você pensa alguma coisa diferente, se você notou alguma coisa no vídeo, se você queria compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários que a gente vai estar sempre lendo os comentários. E não esquece de seguir a gente no Instagram, que a gente vai estar postando coisas todos os dias lá. E é uma maneira mais fácil de você entrar em contato com a gente. É isso. Até mais. A próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.